igreja não foi chamada para reagir. A igreja foi chamada para estabelecer. O apóstolo Joel pregou algo aqui que eu achei maravilhoso. Ele diz: os leigos precisam de sinais. Os leigos precisam de sinais. Os leigos se movem a partir de percepções. O tempo está nublado, o dia vai ser mau, a economia não está bem, esse ano vai ser ruim. Alguém assumiu o governo, eu acho que o meu negócio não vai dar certo. Os leigos precisam de sinais. Eles estão sempre em busca de indicadores naturais para entender como vai ser a agenda do ano. Mas a igreja não depende de sinais, a igreja depende de uma palavra. É por isso que aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. O mundo está perdido, nós fomos encontrados. No mundo nunca houve tantos divórcios, nós renovaremos a nossa aliança de casamento. No mundo pessoas não sabem o que fazer com seus filhos, nós estamos afiando as nossas flechas e serão liberadas sobre as nações. O mundo está em busca de respostas, nós carregamos a única mensagem capaz de redimir uma geração. O mundo está relativizando o gênero, nós dizemos: fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. O mundo está dizendo: os dias são maus, nós declaramos: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo está perdido, irmão, mas é a igreja que, como um farol, vai apontar o destino. O mundo está vazio, mas é você que carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O mundo está confuso, mas nós sabemos o que ouvimos de Deus no secreto e precisamos comunicar para quem ainda não ouviu. Igreja, olha para mim. É maravilhoso ver um ajuntamento como esse. Eu amo ver isso, eu anseio por isso. Eu creio que ainda está pequeno em relação a tudo que o Senhor nos prometeu e tem nos confiado. Mas a força da igreja não está só quando ela se junta, está quando ela se espalha. Está na segunda-feira, quando você estiver no teu trabalho. Você que é batizado no Espírito Santo, gasta mais tempo orando em línguas, irmão. Profetiza antes de entrar no teu ambiente. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pois é, você tem reclamado mais ou você tem profetizado mais a respeito dessa perseguição? Começa a declarar: eu declaro em nome de Jesus que os meus inimigos sejam envergonhados, que o Senhor deixe claro como a luz do meio-dia que eu sou justo e que a vida de Deus brilha em mim. Senhor, eu não sei se você vai mover o coração dele ou se você vai mover ele de lugar, mas aquilo que o Senhor me deu ninguém vai tirar. A minha casa não vai sucumbir. Os meus inimigos serão confundidos, virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Os que tentarem me parar serão parados, os que tentarem me confundir serão confundidos, os que tentarem me frustrar terão seus planos frustrados, porque o Senhor é o meu bom pastor e de nada eu terei falta. E mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para Ele permanecerão com seus rostos cercados de glória e jamais demonstrarão decepção, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, aleluia, aleluia. Se for para Jesus, será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Aleluia. Jesus. Os leigos precisam de sinais. A igreja só precisa de uma palavra. Os profetas de Baal clamando para que o fogo descesse sobre o altar. O profeta ironizando eles. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja comendo.
Essa ousadia só tem quem tem tempo com os céus. Irmão, olha para mim, eu acredito, e eu tenho vivido isso nos últimos 3 anos em especial, que todo levante do inferno que acontece contra um homem de Deus posicionado em uma palavra, só traz sobre você novas patentes e aceleração. Ninguém para alguém firmado em uma palavra. E é por isso que o inferno tem tentado tanto confundir a gente, porque se a igreja perde a sensibilidade de discernir os céus, a gente perde a nossa agenda. É como o povo no deserto, na antiga aliança. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. Existem indicativos nos céus que definem a nossa jornada na terra. Mas a gente precisa gastar tempo discernindo os céus, entendendo como eles se movem. Qual é a palavra para hoje? Qual é a agenda de Deus para esse ano? O que o Senhor tem para mim? Quais são as portas que Ele abriu e eu vou entrar com ousadia? Quais são as portas que Ele fechou e eu vou parar de forçá-las? Precisamos ouvir os céus. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo começa pela palavra. Hebreus 1:3. Preciso finalizar. Diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia está dizendo que Jesus é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. E como que Ele sustenta todas as coisas? Por meio da sua palavra poderosa. Eu quero finalizar, tem um texto aqui, está em Romanos 1:17. Muitas vezes a gente usa esse texto de uma forma equivocada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Vamos ler junto? O justo viverá pela fé. Vamos ler isso tudo junto? Vamos lá. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? No original, o que esse texto quer dizer é que viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Mas muitas vezes a gente usa esse termo como se fosse uma igreja que vive sempre pelo livramento. Então se você perguntar para alguém que está numa crise: como é que você está, irmão? Irmão, estou vivendo pela fé. Alguém já usou, já ouviu esse termo? Cara, como é que está? Eu vi lá que fechou a tua empresa. Ah, estou vivendo pela fé. É errado, pastor? Não, mas é parcial. Viver pela fé não significa só acessar o livramento que Deus tem no dia da crise. Viver pela fé significa profetizar o que a gente ainda não viveu, mas vai viver. Viver pela fé no original significa aquilo que dá origem a algo, ou seja, você vai abrir a sua boca e profetizar, e algo impossível vai acontecer. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso aqui no espírito. Você vai declarar o que ninguém viu, você vai profetizar o que ninguém ouviu, você vai se mover por aquilo que ninguém jamais experimentou, e vai acontecer. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Eu lembro quando a gente começou a igreja de Miami, e uma palavra veio no meu espírito: uma igreja para a cidade e uma cidade para as nações. E no meio da pandemia nós vimos 30 nações todos os domingos sustentando a nossa igreja. Por quê? Porque uma palavra liberada através da boca de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós veremos nações reunidas nesse lugar. Meses depois, mais de 30 delas todos os domingos. Quando o seu pastor profetiza que em algum tempo, em pouco tempo, as próximas conferências a gente vai precisar de voluntários recebendo caravanas nos aeroportos, eu não estou querendo emocionar você, eu não estou falando para você só, eu estou falando para os céus, eu estou comunicando uma realidade, eu estou trazendo à existência o que não existe, eu estou tratando como se já fosse uma coisa que ainda não é. Precisamos profetizar. Alguém está comigo? Diga amém. Que essa dinâmica que Deus tem para mim, essa dinâmica que Deus tem para você, essa dinâmica que Deus tem para nós. O justo viverá pela fé. Eu lembro quando a gente pisou nesse auditório a primeira vez, o piso era mais alto, o teto era mais baixo, tinha parede em todos os lugares. A gente olhou para isso aqui, eu falei: em 10 dias vamos cultuar aqui dentro. Pastor, você não é maluco? Não, eu estou debaixo de uma palavra. Guarda isso, irmão. Mesmo se naturalmente for impossível,
Deus vai viabilizar de forma sobrenatural. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Às vezes o como está roubando da gente o quem. Guarda isso, eu vou finalizar aqui. A Bíblia diz que quando Pedro recebe um convite de Jesus, Jesus diz: Pedro, sou eu, vem. Guarda isso, irmão. A gente se espanta pelo fato de Pedro ter andado sobre a água, mas na verdade, antes de andar sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Toda palavra que Deus libera ao seu encontro constrói um caminho de milagres que leva até Ele. Pega isso. Toda palavra que Deus libera ao seu encontro constrói um caminho de milagres que leva até Ele. Os discípulos estão assustados. Aí Pedro fala: Senhor, se é você, me faz ir ter contigo. Jesus fala: Pedro, sou eu, não tenha medo, vem. E aí Pedro coloca o pé para fora, ele começa a andar sobre a palavra, ele começa a andar sobre a matéria, ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começa a olhar para a força das ondas, ele começa a ver tudo que estava ao redor dele, ele afunda. Irmão, guarda isso. Todas as vezes que a gente voltar os nossos olhares para como está acontecendo, esquecer quem que nos chamou, a gente vai afundar. E eu tenho que fazer esse exercício todas as vezes, por exemplo, liderando uma igreja como essa. Quantas vezes na segunda-feira Yasmin já mandou mensagem: pastor, tem 800 mil negativos, como a gente vai fazer? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O justo vive pela fé. A gente vai conseguir. E aí sabe o que acontece? A gente vê uma igreja que em janeiro do ano passado tinha 600, indo para 2.000, indo para 3.000, indo para 6.000, indo para 8.000. Por quê? Porque toda palavra que sai da boca de um justo pode muito em seus efeitos. Você precisa profetizar, irmão. A gente tem que parar de gastar tempo murmurando, a gente tem que investir mais tempo profetizando. Você crê nisso? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!